Glória a Deus, toda honra seja dada a Jesus, nosso Senhor, por essa oportunidade boa que nos concede estarmos aqui para ouvirmos da sua gloriosa palavra. Como Deus é bom e é maravilhoso, que nos ajuda, nos perdoa, nos guarda, nos livra de toda tentação e nos dá força para seguir a caminhada. Toda honra seja dada a esse Deus, que a graça e a paz desse Deus seja com você. Deixe uma mensagem no seu coração, que se encontra aqui no capítulo 4 do livro de Malaquias. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da ponta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa que chega aos nossos ouvidos. Palavras de alerta que Deus tem nos preparado o momento para ouvirmos dela. Aqui no livro de Malaquias tem essa mensagem de alerta para todos nós, para todo ser humano, porque esse aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha. Queimará, aquele dia os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, aquele dia não vai ficar nem raiz nem ramo, aquele dia vai abrasar. O que é a palha diante do fogo? Ela simplesmente consome, arde em fogo, acaba. Deus aqui deixa essa palavra para nós, através dos profetas. Aquele dia, aqui foi profetizado, aquele dia vem ardendo como forno. Então Deus tem falado desse grande dia. Esse dia está perto de chegar, esse dia está para chegar. Muitos têm a vinda de Jesus como tardia. A palavra fala que muitos vão dizer, ele diz que viria e até hoje não veio e não vem mais. Muitos perderão a esperança. Mas a gente tem que parar para pensar uma coisa. Jesus volta, as obras seguem aquele que parte dessa terra. Se morre hoje, Jesus já voltou para aquela pessoa, porque aquela obra dele se encerra. A Bíblia diz que aqueles que morrem, feliz daqueles que morrem em Cristo Jesus, que as suas obras o seguirão. Está guardado em suas obras, está descansando em suas obras, esperando aquele juízo, o dia do juízo. Precisamos estar em alerta, porque esse dia vai vir ardendo como fogo. Jesus veio, a partir do Novo Testamento, deixou escrito para nós, ficaram escrito para nós, através dos apóstolos, dos profetas, que aquele dia viria, seria um dia de ardor, que arderia para toda a eternidade, um fogo que nunca apaga e um bicho que nunca morre. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então há uma promessa para aquele que teme a Deus. Nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Glória a Deus. Então nós precisamos procurar a justiça todos os dias. Temer o nome do Senhor todos os dias, buscar a Deus todos os dias, porque Deus deu a lei para Moisés, deu os juízos, deu os estatutos para que aquelas pessoas pudessem guardar como Ele mandou ali no Monte Horebe. Deus determinou para Moisés aquelas leis.
para que aquele povo andasse naquelas leis, naqueles juízos, naqueles estatutos. Porque eis que eu vos envio o profeta Elias. O profeta Elias já veio antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. O profeta Elias já veio, Jesus já veio. Nós estamos numa geração que já sabemos de tudo. Temos a palavra de Deus completa nas nossas mãos. O Velho Testamento, o Novo Testamento, com uma grandeza extraordinária de tantas profecias cumpridas, tantas profecias que vão se cumprir e toda vez que a gente lê, esse livro é atual. Então nós temos uma grandeza, temos esse grande mapa para poder dele desfrutarmos e guiarmos o nosso caminho, para que nós possamos ir na reta certa, que nós possamos ir na rota certa. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a maldição é essa. Além de sofrer aqui as dores por causa do pecado, como a terra tem sofrido as maldições por causa do pecado. Um povo que não quer se arrepender. Deus está nos chamando para o arrependimento. Às vezes é difícil de deixar, às vezes é difícil de entrar na justiça corretamente como Deus quer, mas o desejo está ali no coração. Senhor, me ajuda, não deixa que eu caia, Senhor, não deixa que eu não alcance, Senhor, eu quero alcançar. Então ali está como aquele homem que diante de Deus ele chegou e se arrependeu. Ele falou: sou um pobre miserável, não sou digno. Mas ele desceu para casa justificado. Que nós possamos, cada dia, converter os nossos corações a Deus. Lembrar dos estatutos do juízo que Deus deu para Moisés ali naquele monte. Ouvir a palavra de Deus, porque hoje não tem homens mais que querem pregar a palavra de Deus. Hoje não tem homens que querem pregar isso aqui. Ó, o grande dia vai arder, arderá como palha, vai queimar toda a impiedade, ou todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que vai vir os abrasará, não tem mais homem de Deus que pregue essas coisas. Hoje só prega um evangelho macio, tranquilo, prosperidade. Vem que você vai ser próximo, você vai receber isso, vai receber aquilo, você vai ser abençoado, vai ser multiplicado. O evangelho de Jesus não é isso não, o evangelho de Jesus é arrependimento. Toda soberba, todo o que comete impiedade serão como palha. Arderá como forno. Queimará. Não tem homens. Hoje os homens estão com os olhos tudo carregados de adultério, de maldição, idolatria. Seus corações estão pesados de tanto pecado e não pregam a verdade da palavra de Deus. É necessário arrependimento, é necessário limpar da impiedade, da iniquidade, limpar os olhos, coração, os olhos carregados de prostituição, de adultério, de maldição, maldade, injustiça, inveja, engano, toda sorte de pecado. Então não tem homens que estão com coragem de pregar mais a verdade. Se não nos arrependermos, vamos arder como forno, vamos ser queimados como palha. Isso que a palavra de Deus está falando, que aquele dia vem ardendo. Então que nossos olhos sejam abertos e nós possamos estar com os olhos postos em Jesus. Tá difícil deixar o pecado, jejum uma hora, se humilhe na presença de Deus, faça como aquele homem, não seja como o publicano que chegou e justificou diante de Deus, não. Mas fala assim: Senhor, aqui está um pobre miserável, carente de tua misericórdia, eu quero deixar. O pecado está entranhado, está enraizado, está difícil sair, mas ele sai em nome de Jesus. Vai lutando, vai combatendo, que ele sai em nome de Jesus. Não deixe que o pecado te consuma, a impiedade te consuma. E chega o seu tempo de partir com o Senhor. Nós nessa terra aqui precisamos estar preparados o tempo todo, porque nós não sabemos que hora que o Senhor vai nos chamar. Como que a gente anda de qualquer forma? Hoje estão obreiros, homens que dizem ser homem de Deus, obreiros, pastores, tudo no pecado,
não prega mais a palavra de Deus, não leva as almas a refletir, meu Deus, a aderar como forno. Essa é a sentença da impiedade, da maldade, daquele que não quis viver os planos de Deus. Aquele que escolheu, são dois caminhos, ou escolhe a vida ou escolhe a condenação. Não tem para onde ir. Há um engano nessa vida. Essa vida aqui é essa vida, é essa vida, é essa vida. Vamos aproveitar essa vida, aproveitar a iniquidade, aproveitar a maldade, aproveitar as bebidas, aproveitar o mundo. E Jesus é limpo e é santo. Ele disse: sede santo porque eu sou santo. Ele ensinou: santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus já é santo. Santificado seja o vosso nome. É através da nossa vida que o teu nome seja santificado. Através de mim. Então vamos buscar a Deus, porque esse dia vem ardendo como forno. Eu não sei o que me resta daqui minutos para frente. Eu não sei o que se passa comigo daqui para frente. Então, e assim somos todos nós. Nós precisamos estar com a vida na presença de Deus. Porque se o Senhor nos chamar despreparados, nós vamos ficar para trás. E vamos ser como palha diante do fogo. Arderá. E arderá por toda a eternidade. Sabe o que é o fogo? Já queimou um pouquinho no fogo? Já chegou a mão um pouquinho na panela quente? Em alguma coisa bem quente? Que você dá uma encostadinha assim, dá um grito? Esse é o fogo. E nós não sabemos a altura do fogo, da condenação. Quantas vezes mais? Nabucodonosor mandou aquecer o forno 7 vezes mais para jogar aqueles jovens. Ardeu tanto que aqueles 4 homens que os carregaram aqueles jovens para cumprir aquela sentença de não ter obedecido aquele rei, eles queimaram fora por causa da caloria acrescentada do forno e o fogo da condenação. Não sabemos quantas vezes mais do fogo da terra ele arderá. Aqui a palavra de Deus fala, arderá continuamente para toda a eternidade. Vocês já sentiram o peso da eternidade? Quem já sentiu o peso da eternidade? As pessoas ficam, viveu 100 anos aqui, viveu muito. Viveu nada, gente. Viveu o que tinha para viver. O peso da vida é depois que morre a eternidade. Lá é para sempre. Tá uma dificuldade hoje, tá uma dificuldade terrível para que as pessoas possam compreender que somos seres espirituais. A palavra de Deus nos ensinou, nos ensina, somos seres espirituais. Perguntaram para Jesus o que é de ser lá do outro lado, aquele que morreu, que viveu com 7, passou por 7 mulheres e com o que será dele do outro lado, com quem ele vai viver do lado de lá. Deus disse, serão como anjos, lá não casarão, não se darão em casamento, vocês serão como anjos. Então, o que compõe o céu hoje? São os seres celestiais, são os anjos, a glória de Deus para toda a eternidade. Nós somos seres eternos, nós viemos de Deus, viemos do fôlego de Deus. O homem não quer entender isso, põe uma ciência, tropeça com isso, as pessoas não querem, não acreditam. Nós somos seres espirituais, somos para toda a eternidade, somos eternos. Essa vida aqui ela passa rápido. Essa morte veio por causa do pecado, o homem caiu, a morte veio por causa do pecado. Então vamos ficar atentos, irmãos. Você que ouve essa palavra, fica atento, porque Deus tem nos ensinado, seja santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Guarda a palavra de Deus, guarda os ensinos de Jesus, aquilo que Jesus mandou, ordenou a gente seguir. Não atropela a palavra de Deus. Não atropela a palavra de Deus, porque pode ser um preço alto. Atropelar a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, os ensinos para seguir, e todo mundo ignora e passa por cima e acha que está certo.
serão daqueles que vão bater. Senhor, mas eu fiz em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz as maravilhas. Afasta de mim porque eu não te conheço. Quem operou foi espírito estranho, irmãos, porque da hora que a gente tem conhecimento da verdade, do que a palavra de Deus manda, do que nós temos para seguir, e a gente vai, não, isso não é isso não. Isso é, tá ficando, quer colocar essas coisas do passado para hoje. Quer lavar os pés uns dos outros hoje, isso é coisa do passado. E faz assim, cuidado para que não seja daqueles no dia. Senhor, mas eu fiz as maravilhas em teu nome. Senhor, mas eu estava em tua presença. Afasta de mim porque eu não te conheço. Se era o Espírito de Deus que operava, não era ele que operava, eu não te conheço. Então, era um espírito estranho. Então, devemos tomar cuidado, irmãos, que a gente seja humilde com a palavra de Deus, que a gente tenha desejo de obedecer a palavra de Deus como ela manda, para que aquele dia que vem ardendo como um forno, esse dia está preparado. Esse dia vai chegar. Jesus voltará porque é a sua promessa. E aquele dia o juízo virá sobre todas as obras. Quais foram as suas obras? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevador. Vós que estáis de pé, cuidado para que não caia. Busca cada dia a palavra de Deus. A palavra de Deus vai, a palavra de Deus vem. Também prego para mim. Não prego aqui só para as pessoas. Deus, a maioria que eu prego vem para mim mesmo. Isso pode ter certeza, que Deus, ele não usa um pregador. Tem dia que eu venho, Senhor, o que eu vou falar? E eu falo aqui tudo para mim mesmo. Então, Deus fala comigo mesmo. Que sirva para você também a palavra de Deus. E que nós possamos fugir da impiedade, possamos fugir do pecado, possamos buscar os juízos e estatutos de Deus todo dia, limpar nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, as prostituições, os adultérios, os homicídios, as mortes. Tudo aquilo que não presta procede de dentro. O que entra não contamina o homem, como os discípulos disseram para Jesus. Explica-nos essa parábola, Senhor. Ele disse: vocês não estão entendendo? O que entra e é lançado fora, mas aquilo que sai é o que contamina o homem. Então, que do nosso coração possa proceder as saídas da vida, um coração puro, olhos puros, santificados na presença de Deus, e que levante homens corajosos de pregar a palavra de Deus de verdade e ensinar as pessoas. Vamos buscar a santidade, vamos deixar a impiedade, a iniquidade, a maldade, o engano, a mentira, parar de enganar, parar de ser mal uns com os outros, invejar uns aos outros, que nós possamos cada dia sermos melhores e fiéis ao Senhor, porque Deus, como falou para Moisés em Horebe, guarda os meus estatutos e juízos. Deixa o Senhor a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Amém.